Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, queridos irmãos que nos acompanham também de casa, pela internet, nesta sexta-feira, a igreja nos apresenta essas duas leituras tão belas. A primeira leitura que nos fala de José, José do Egito, José, um dos filhos de Jacó, ou um dos filhos de Israel, dos 12 filhos, e o Evangelho, onde Jesus conta a parábola do senhor da vinha, que arrenda a sua vinha para trabalhadores. Na história de José, nós temos um caso bíblico, onde pessoas que de fato existiram, pessoas que de fato passaram por aquilo que a Bíblia narra, mas pessoas através das quais Deus preparava o Messias futuro. Ou seja, pessoas que são uma figura do que aconteceria com o Messias. E por que a igreja nos coloca hoje essa história de José no tempo da Quaresma? Por dois motivos principais. O primeiro é que a Quaresma é um tempo de revisão da nossa vida. É um tempo de conversão, de exame de consciência, de correção de nossos defeitos. Então a igreja nos apresenta essa história que é motivada pela inveja, pelo ciúme, pelo rancor, não é? Uma série de sentimentos que fazem mal a nós, fazem mal ao próximo e nos afastam de Deus. José, que tinha sido escolhido por Deus, né? Deus lhe deu o dom dele ter visões através de sonhos. Sonhos que, no primeiro momento, nem ele mesmo entendia, mas que um dia ficaria claro para ele. E José, na sua simplicidade, contou para seus irmãos os dois sonhos que ele teve, que eles estavam colhendo trigo, e de repente o feixe de trigo dele ficou no meio, e os feixes dos irmãos ficaram em volta, como que reverenciando o dele. E depois ele teve um outro sonho, no qual o sol, a lua e 11 estrelas, como que se curvavam diante dele. Os irmãos ficaram com inveja, com ciúme, entenderam de alguma forma que aquele sonho indicava que eles iam se submeter ao seu irmão. E por isso ficaram revoltados. O pai percebeu também que se tratava de algo desse tipo, mas o pai, diz a palavra de Deus, guardou no silêncio, refletindo sobre o que significaria aquele sonho. De fato, esse sonho aconteceu, esses sonhos aconteceram. Esse José que vai ser vendido pelos irmãos, vai para o Egito, e ele que foi traído e vendido pelos seus irmãos, iria se tornar o salvador de seus irmãos. Porque quando viesse depois a fome, os 11 irmãos irão ao Egito para comprar víveres, porque exatamente lá no Egito também o faraó teve aquele sonho misterioso das 7 vacas gordas que devoraram as 7 vacas magras, das 7 espigas bonitas de trigo que devoraram as espigas fracas, mirradas, e José foi quem interpretou o sonho. O padre falou o contrário, né? As vacas magras que devoraram as vacas gordas, né? E as espigas fracas que devoraram as espigas fortes. Mas José interpretou para o faraó dizendo, isso significa que o Egito vai passar por 7 anos de fartura e depois virão 7 anos de fome, de sofrimento. Então, durante o tempo da fartura, é preciso economizar para o tempo da penúria. Então o faraó constituiu José como vice-rei do Egito. E José, que controlava todo o uso do trigo, dos animais, para que pudesse atender durante os 7 anos em que havia muito, e fosse guardando, economizando para os 7 anos difíceis que viriam. Exatamente quando veio esse tempo difícil, também na região onde estava Jacó com seus filhos, veio a fome, e eles então tiveram que ir ao Egito buscar alimento. Não vamos contar a história toda, porque isso vai ser outro dia que vai sair. Mas lá foi José que exatamente salvou os seus irmãos, que vai atendê-los, que vai lhe dar o alimento. Então o primeiro motivo da história hoje é para que nós peçamos a Deus a graça de jamais nos deixarmos levar por esses sentimentos. Sentimento de inveja, sentimento de ciúme, de rancor, de vingança, não é? Tudo isso foi o que levou José a ser vendido, traído pelos seus irmãos.
Mas o segundo motivo é que José é uma figura de Jesus. É uma imagem do que iria acontecer com Jesus. Jesus também foi traído por aqueles do grupo dos 12, né? Por aqueles que eram como seus irmãos, seus amigos, aqueles que conviviam com ele, traído por um, negado por outro, abandonado por outros, né? E Jesus, que traído pelo seu próprio povo, vai ser o Salvador de todos, né? E por isso que a igreja coloca também, exatamente como paralelo da história de José, a parábola do Senhor da vinha. A vinha significa o povo de Deus e significa também cada um de nós. Deus então entrega essa vinha para lavradores, para pessoas que vão cuidar dessa vinha. E quando chega o tempo de colher o fruto, né, as uvas, e ele manda então os seus servos, os lavradores matam os servos, apedrejam. É o povo de Deus que no decorrer da sua história recusou os mensageiros de Deus, aqueles que vinham trazer a mensagem de Deus. Por fim o pai fala assim: eu vou enviar o meu próprio filho. Jacó, enviando José para seus irmãos, o pai que nos envia Jesus, eu vou enviar o meu próprio filho porque eles vão respeitá-lo. E como os irmãos prendem e matam José, quando chega o filho, os trabalhadores da vinha dizem: vamos matá-lo porque ele é o herdeiro. Vamos levá-lo para fora da vinha. Jesus, que foi crucificado fora da cidade, como que fora do seu povo, separado do povo para o qual ele foi enviado. Então, José é uma figura do que acontece com Jesus. Jesus também foi entregue pela ambição, pela inveja, pelo ódio, por aqueles que fecharam o seu coração para a graça de Deus. Então devemos agradecer a nosso Senhor, né, tudo que Ele fez por nós. E Jesus fala na parábola que Deus vai tirar o reino daqueles lavradores e vai dá-lo a outros que produzam fruto. E aí nosso Senhor fala para nós, que Ele nos dá o seu reino, como a gente reza no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Então Ele espera de nós que nós produzamos os frutos que Deus espera de nós. E como nós estamos tentando cada dia fazer uma reflexão também sobre São José no seu mês, o José do Egito é sempre considerado também uma figura de São José. Quando as pessoas iam ao faraó e pediam o mantimento porque estavam passando fome, o faraó não resolvia diretamente. Qual era a frase que o faraó dizia para todos? Está lá no Gênesis: ide a José, e ele vos providenciará. Chegavam outras pessoas de outra cidade, pediam o mantimento, e o faraó dizia: ide a José, ele que é o encarregado disso. Quando a gente reza também, Deus Pai fala para a gente: ide a José, nas vossas dificuldades, nas vossas provações, ide a José, porque eu confiei a ele os meus maiores tesouros. E tem uma outra coisa bonita nessa história, que mostra que José é uma figura do nosso São José, é que ele viu, o José do Egito viu que o sol e a lua o reverenciavam. Jesus é o sol, Nossa Senhora é comparada com a lua. São José é exatamente esse José que dava ordens ao sol da justiça, que é Jesus. É esse São José que cuidava dessa bela lua, que é Nossa Senhora. Então, nessa figura do José do Egito, nós vemos também uma imagem do que São José seria na história da nossa salvação. Renovemos, portanto, a nossa confiança no grande São José. Ide a José. Na hora da dúvida, das dificuldades, nós já sabemos o que vamos fazer. Vamos a José. Vamos a São José. Santa Teresa d'Ávila, que foi a santa que mais espalhou a devoção a São José, ela, pela experiência que ela fez, ela dizia: eu jamais recorri a São José e fui desapontada. Então, vamos a José, porque ele tem as chaves do tesouro de Deus. Ele tem o próprio tesouro de Deus, que é Jesus, que é Nossa Senhora. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.